Olá, tudo bem? Vamos ao resumo da lição? Ao viver uma vida perfeita e morrer em nosso lugar, Jesus mediou a aliança nova e superior entre nós e Deus. Por meio de seu sacrifício na cruz, ele cancelou a pena de morte que nossos transgressores exigiam e tornou possível a nova aliança. Nesta semana, iremos analisar o sacerdócio e a superioridade de Melquisedeque e de Jesus. A lição desta semana tem por título Jesus, o mediador da nova aliança. O verso da semana está em Hebreus capítulo 8, verso 6, que nos fala: Mas agora Jesus obteve o ministério tanto mais excelente quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. A antiga aliança foi dada com base no sacerdócio levítico. Como parte desse acordo, somente os levitas atuavam como mediador entre Deus e os israelitas. No entanto, o livro de Hebreus fala sobre como Jesus foi nomeado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Além disso, Paulo lembrou o fato de que Jesus não era da tribo de Levi. Você confere em Hebreus capítulo 7, verso 14. E sim da tribo de Judá. Portanto, de acordo com as leis do sacerdócio levítico, ele não era elegível para atuar como sacerdote. Contudo, foi nomeado para este ofício pelo próprio Deus. Você é sacerdócio para sempre, diz Hebreus 7, verso 21. Pode-se indagar com legitimidade como alguém da tribo de Judá poderia se tornar sacerdote, dadas as restrições levíticas. Somente os levitas deveriam servir no templo. Logicamente, uma mudança teria que ocorrer primeiro. Paulo enfatizou que tal mudança no sacerdócio exigia uma mudança correspondente nas leis do sacerdócio. Confira isso em Hebreus 7, verso 12. As mudanças nestas leis, por sua vez, levaria à mudança da aliança. A primeira aliança foi com os levitas e a segunda com Cristo. Por que mudança completa? Você deve se perguntar e eu quero meditar um pouco nesta pergunta com sua resposta. A lição deixa claro que a antiga aliança não podia limpar a consciência dos pecados, purificação esta que é a justiça de Cristo imputada a nós. Esse sacrifício de animais apontavam para Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. Com a nova aliança, tem-se não apenas um árbitro, um negociador ou uma testemunha, mas um fiador que garante que as promessas da aliança serão cumpridas. Finalmente, nessa nova aliança, Deus internalizará suas leis nas pessoas, escrevendo-as sobre o seu coração. Analisemos então agora a superioridade de Melquisedeque e logo na sequência iremos fazer o mesmo com a superioridade de Jesus Cristo para entendermos um pouco o que a lição desta semana nos traz. Várias vezes em Hebreus capítulo 5, verso 6, verso 10, Hebreus 6, verso 20, Cristo é retratado como um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Em Hebreus 7, Paulo dedicou um tempo a esse sacerdote com o propósito de traçar a natureza do sacerdócio de Cristo. Ao mesmo tempo, afirmou que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Existem apenas duas referências no Antigo Testamento a Melquisedeque. São elas Gênesis 14, verso 18 e Salmo 110, verso 4. Hebreus resume o relato de Gênesis e estabelece que Melquisedeque é um sacerdote, que é semelhante a Cristo e que é superior a Abraão. O que então torna Melquisedeque superiores aos sacerdotes levitas? É uma pergunta interessante, não é? Primeiro, Melquisedeque é apresentado sem pai, sem mãe, sem genealogia e não teve princípio de dias nem fim de existência. No mundo greco-romano, não ter pai significava ser filho ilegítimo e não ter mãe indicava que o filho era de uma mulher de baixo nível social. Para os judeus, porém, não ter genealogia significava que a pessoa não podia ser qualificada para o sacerdócio levítico. Então, Melquisedeque era uma figura divina, como alguns concluíram?
Não, ele aparece de repente em cena, em Gênesis capítulo 14, e desaparece com a mesma rapidez, sem qualquer menção à sua origem familiar. Como o registro de Gênesis não fala de seu pai, mãe, nem genealogia, Paulo usou Melquisedeque como um exemplo perfeito da natureza eterna de Cristo. Ideia apoiada pela seguinte descrição: não teve princípio de dias nem fim de existência, mas, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Hebreus 7, verso 3. Queridos, além disso, os levitas são novamente comparados com Melquisedeque em Hebreus 7, verso 8. Aqui, isto é, no sistema levítico, homens mortais recebem os dízimos de seus companheiros israelitas. Mas ali, ou seja, no caso de Melquisedeque, os dízimos são recebidos por aquele de quem se testifica de que vive. A mortalidade dos levitas é contrastada com a ausência de registro da morte de Melquisedeque em Gênesis 14. Melquisedeque nunca morreu? Você também pode pensar, já que não tem um registro. Claro que sim, morreu, mas, visto que sua morte não está registrada nas Escrituras, Paulo viu nele um exemplo perfeito para a eternidade de Cristo. Essa ausência era um princípio usado por escritores antigos. O silêncio da Escritura sobre determinado ponto é tomado como evidência de que algo não existia. Melquisedeque entra na narrativa sem ancestralidade e sai sem o relato de sua morte, o que aponta tipologicamente para aquele que é eterno, dado que Melquisedeque aponta para a eternidade e os levitas eram finitos. Melquisedeque é superior a eles. Em segundo lugar, Melquisedeque é superior aos levitas porque abençoou Abraão, o patriarca, descrito como aquele que recebeu a promessa. Assim, evidentemente, não há dúvida de que o inferior Abraão é abençoado pelo superior Melquisedeque. Melquisedeque não é apenas superior aos levitas por causa de seu sacerdócio permanente, mas também é superior porque abençoou Abraão. Terceiro, Melquisedeque é superior aos levitas porque até Abraão, o patriarca, devolveu o dízimo tirado dos melhores despojos de quando ele venceu a guerra. A ausência da genealogia levítica não impediu Melquisedeque de receber o dízimo de Abraão. Da mesma forma, a ausência da genealogia levítica não poderia impedir Jesus de servir como sacerdote. Os levitas foram ordenados pela lei a receber dízimos de seus companheiros israelitas e, por sua vez, a devolver os dízimos dos dízimos recebidos. Paulo relatou essa tradição, Hebreus 7, verso 5. A lógica de seu argumento é óbvia. Melquisedeque é maior do que Abraão. Consequentemente, ele deve ser maior do que Levi. Por extensão, o sacerdócio de Melquisedeque é maior do que o sacerdócio levítico. Se isso é verdade, o sacerdócio de Cristo é superior ao de qualquer sacerdote humano no tabernáculo ou no templo terrestre. Portanto, queridos, ele é chamado de sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vejamos então a superioridade do sacerdócio de Cristo. Com base no que foi dito até aqui, o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico por vários motivos. Primeiro motivo, Cristo se tornou sacerdote pelo poder de sua vida, que não tem fim, e por designação divina, conforme o testemunho do Salmo 110, verso 4. Não por meio da descendência física, com base nos requisitos legais arônicos em Êxodo 29. O sacerdócio de Cristo está intimamente ligado a quem ele é. Sim, Cristo morreu, mas ele ressuscitou. Ele foi exaltado acima dos céus e agora está sentado à direita do trono da majestade nos céus, onde pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Além disso, os sacerdotes levitas eram nomeados por herança. Nenhum deles teve um sacerdócio perpétuo, porque a morte o impede de continuar. Cristo é descrito por Hebreus como alguém que continua para sempre, pode salvar totalmente e vive sempre. Hebreus 7, verso 24 e verso 25. Simplificando, ele é superior aos sacerdócios humanos, porque tem imortalidade em comparação com a transitoriedade humana.
Em segundo lugar, Deus confirmou o sacerdócio de seu Filho por meio de um juramento. O Senhor jurou e não se arrependerá. Você é sacerdote para sempre. Hebreus capítulo 7, verso 2. Juramentos são promessas solenes que muitas vezes evocam um testemunho divino. Quando o Senhor faz um juramento, Ele o cumpre fielmente. É por isso que Jesus se tornou fiador de superior aliança. Os levitas, por outro lado, foram introduzidos ao sacerdócio por ordem divina, não por um juramento. Portanto, Cristo é superior a eles. Finalmente, ele é superior aos sacerdotes levitas, porque é moralmente perfeito. Os sacerdotes da linhagem de Arão sacrificavam diariamente, embora no final das contas de forma ineficaz. Eles ofereciam sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados, antes de oferecer sacrifício pelos outros. Em contraste, Cristo se ofereceu como um sacrifício sem pecado, uma vez por todas. Esse sacerdote é apropriado para nós, pois é santo e inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Em resumo, queridos, o que podemos ver em tudo isso? Jesus é melhor do que os levitas, porque é imortal. Foi confirmado por um juramento divino e é moralmente perfeito. E aí, me diga, você gostou deste vídeo? Então lhe convido a compartilhá-lo com o maior número de pessoas e nos encontramos na próxima semana. Uma maravilhosa semana para você e que Deus esteja contigo e que cada dia, cada manhã, sejamos então reavivados pela palavra de Deus. Vamos orar então? Feche os seus olhos e vamos falar com o nosso eterno Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu poder e pela tua bondade. Obrigado, ó Pai, por enviar o teu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Obrigado porque ele exerce o sacerdócio que é perfeito para interceder por todos nós. Fica conosco, com nossa família, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e nos vemos na próxima semana.